Salve, salve pessoas! Professor Williams na área. Vamos continuar com nossa videoaula sobre cartografia. Nós, na aula anterior, entendemos um pouquinho o conceito de cartografia e agora a gente vai brincar, né? A gente vai analisar a história da cartografia, como ela tem mudado ao longo do tempo. Vamos compreender técnicas mais rústicas, né, de representação do ser humano. O ser humano evoluiu com o passar do tempo e as técnicas de compreensão do espaço também mudaram. Então a gente vai fazer agora um recorte um pouquinho mais histórico, né? Então a gente vai partir aqui. A historiografia nada mais, nada menos do que é a história da cartografia. A gente vai entender aqui que o ser humano, desde os tempos mais longínquos, remotos, procurou um meio de registrar sua passagem pelos lugares. Quando ele registrava a sua passagem com representação de símbolos, de desenhos, eles delimitavam territórios, eles sabiam, né, aquela área tinha um conceito de poder e ele registrava. Então a gente vai entender um pouquinho dessa compreensão aqui. E certos mapas, vamos colocar entre aspas assim, foram uma das primeiras formas de expressão humana, que às vezes pode ter surgido antes mesmo da escrita. Então a gente vai compreender que os povos primitivos deixavam registrados em cavernas desenhos que até hoje não têm um significado totalmente desvendado. Como, por exemplo, podemos citar as figuras rupestres encontradas no Vale do Pó, no norte da Itália, em especial na cidade de Bedolina, onde há um mapa representando toda uma organização camponesa mostrando detalhes de atividades agropastoris desenvolvidas por volta de 2.400 anos antes de Cristo. Então, certas comunidades já registravam ali representação de uma natureza, né, de uma já pequena sociedade já misturada com a natureza, e esses registros já tinham traços de organização agropastoris ali. A gente pode fazer uma representação aqui de como o ser humano estava ainda aprendendo, criando uma ferramenta de comunicação. A gente pode ver umas pinturas rupestres no Parque Nacional do Cantimbaú, em Pernambuco. E muitos teóricos já acreditam que, dependendo da representação, se tem uma questão de geolocalização ali, a gente já pode brincar que é o embrião dos primeiros mapas, que aí vão suceder as representações um pouquinho mais modernas. A gente vai passar os slides e a gente vai, então, acreditar, né, que essas pinturas foram a primeira forma e necessidade de localização do ser humano, né, que o ser humano ele tem a necessidade de se localizar para desenvolver suas atividades. Como as primeiras organizações humanas tinham uma questão de necessidade de caça e de coleta, ele tinha que criar referências, não é? É muito hostil naquela situação você andar a esmos, não ter uma questão de localização. Então, às vezes, os primeiros hominídeos podiam registrar uma árvore, um rio, como localização para poder desvendar aqueles territórios que ali sucediam, tá certo? Esse mapa de Gassur aqui é uma das primeiras representações e registros que a gente tem sobre um tipo de construção de leitura do espaço, né? A gente vê aqui que é uma representação criada através de uma técnica de cozimento de barro, não é? Às vezes as linhas podem não ter tanta delimitação, mas aqui no desenho ao lado, na parte direita, a gente consegue ter a constituição ali de montanhas, né, num desenho parecido com escamas de peixe, não é? E aí a gente vê a montanha e os rios que são claramente necessários para as sociedades agrícolas, não é? A gente vê que as sociedades construídas em torno de rios ali na crescente fértil, as primeiras civilizações em grandes agrupamentos humanos que a gente percebe nas aulas de história. Então você já vê que já tem um desenvolvimento, uma característica. É claro que este cozimento de barro conseguiu até que resistir ao tempo, não é, às intempéries do tempo, tá certo? No modelo aí gráfico fica mais fácil essa compreensão.
Vamos lá. E esse aqui nós temos uma representação esculpida, né, na rocha, e esse é um dos mapas mais antigos sobrevivente do mundo, e é um preparado dos babilônios, 600 anos antes do nascimento de Jesus. Ele mostra a Babilônia cercada por uma massa de terra circular, mostrando várias cidades como a Síria, o Arartu e outros. Eles, por sua vez, estão rodeados por um rio amargo, o Oceanos, com 7 ilhas dispostas em torno de um modo a formar uma estrela de 7 pontas. O texto que acompanha menciona 7 regiões exteriores para lá do Oceano de Circo. A área mostrada é retratada como uma forma circular rodeada por água e que se encaixa na imagem religiosa de mundo em que os babilônios acreditavam, né? Então a gente já consegue perceber aqui que os mapas eles estavam concentrados a pessoas ligadas à religiosidade. Vou apresentar aqui esta imagem que dá uma compreensão mais concreta do que seria, não? Essas regiões e a Babilônia e as cidades que ali circundavam a Babilônia, tá certo? A região das montanhas ali, Aratu e por aí vai. Tudo bem? Interessante, né? Partimos de uma representação já com barro cozido e aqui uma esculpida na rocha. E já essa representação, por incrível que pareça, é uma representação com varetas, não é? Bem primitiva, mostrando orientação de ondas e as conchas eram penduradas para representar as ilhas. Então a gente vê que cada comunidade humana vai criar a sua cartografia, vamos dizer assim, com os materiais dispostos ali. Não é? Aqui nós temos as varetas e as conchas e representando também a sua visão de mundo. Como é uma cidade litorânea, não é? Que precisa muito a orientação das ilhas, a gente consegue perceber aqui o movimento das ondas representadas pelas varetas mostram a sua necessidade. Partindo aqui para uma outra forma cartográfica, nós conseguimos já entender aqui o domínio do emprego do papiro, né, uma forma de se produzir um tecido, uma folha, para ser representada aqui, a gente pode orientar essa produção por comunidades orientais, não é? Vemos aí pequenos ideogramas e diagramas. Acredita-se que esse mapa tenha sido produzido ali perto da região do Oriente Extremo. Partindo aqui, vamos ver uma outra representação. É claro que não existia uma compreensão total do planeta, e a gente vê uma construção aqui de um mapa mapa romano. A gente vê aqui que apenas 3 continentes são sabidos por aquela comunidade que produziu, né? Temos aqui o continente africano, a Ásia e a Europa, né? A gente vê um formato até muito engraçado aqui, onde que o mar Mediterrâneo é quase que o centro, né, deste mundo desenhado, lembrando que na cartografia o cartógrafo, aquele que produz o mapa, ele mostra a sua visão de mundo, não é? Então nós temos aqui cidades até, vamos dizer assim, famosas, importantes naquele momento, né? Temos aqui, né, a questão do Egito, né? Temos aqui áreas da Síria, Mesopotâmia, Arábia, Pérsia, Índia, não é? Ásia Menor, temos aqui a Germânia, que é a atual Alemanha, Gália, que é a França, Britânia, que é o quê? Que é a atual Inglaterra, e a Espanha, que é a atual Espanha, certo? E, não é claro, não podemos fugir, né, da cidade central, representada pelo aquele famoso Império Romano aqui, tá bom? Uma representação limitada e mostrando as condições sociológicas que o cartógrafo construiu esta representação da Terra. É claro que vai se tendo outras representações, essa aqui é uma representação um pouquinho mais rústica, com não tantos detalhes,
não é? Até um pouquinho, olha só que engraçado. A Europa é produzida aqui com uma maior extensão em comparação à África e à Ásia, não é? O Oriente para cá, já se tinha essa ideia. É uma representação muito interessante. Partindo aqui agora para um mapa mais simplista, mas que tem um cunho até religioso, que é o mapa famoso mapa TO, certo? Aqui, onde que se é representado? 3 continentes de grande importância, né? A Ásia, a Europa e a África. Nós temos aqui, olha só que interessante, Jerusalém como centro deste mundo aí. Jerusalém tem um cunho muito mais religioso, tá certo? Então isso aqui mostra que é uma representação criada por pessoas ligadas à religião, tá certo? Temos aqui, ó, o que seria a representação do paraíso, não é? Que estaria em direção ao Oriente. Trazendo aqui também o mar Mediterrâneo, o mar Vermelho. E aqui um mapa, né, do século VI, muito ligada a questões mitológicas, né? A gente percebe aqui entidades que assoprariam os ventos, né? Acreditava-se muito ainda, né, nessa constituição de uma terra com seres mitológicos e por aí vai. E aí essa cartografia vai representando estes seres incluídos ali, né, para dar um ar mais de realidade e compreensão de como eles entendiam a realidade naquele momento. Este é um mapa aqui já desenhado com linhas, não é, paralelos, e a gente já representa até com uma certa gama de detalhes. Aqui nós temos a Península Arábica já com uma representação mais fiel com seu real formato, não é? Temos a Europa aqui, ó, já com um contorno muito bem detalhado em comparação a mapas mais antigos, não é? Mar Cáspio. E aqui no Oriente nós temos a Índia, a China, é uma representação muito mais aprimorada, certo? É claro que a África não está representada na sua totalidade aqui, mas a gente já consegue perceber uma evolução, não é? E aqui as entidades mitológicas colocadas aqui, as sopradoras, não é? Partindo aqui, já é uma representação quando se tem uma ideia de que a Terra ela é no formato esférico. Temos aqui os continentes como a Europa, África, Ásia, não é? E o continente americano junto com o continente índico. Já tem uma ideia aqui de transpor essas duas divisões do mundo, né? O Oriente e o Ocidente. Aqui a gente já tem uma evolução destes mapas. E aqui a gente vai partir para uma, vamos dizer assim, uma forma de cartografia até engraçada de se colocar as nações europeias representadas em ícones, não é? Animais, não é? Personalidades aqui transformadas em todas as suas nacionalidades. Temos a Itália aqui, ó, no formato de bota, muito curioso, não é? O Império Otomano, representado aqui por figuras do Oriente, não é? A questão dos czares russos, mostrando todo o seu poderio, não é? O urso é um símbolo do que seria a Rússia, então a gente já vê uma pele de urso aqui, muito curioso. E aqui a Inglaterra de uma forma até meio cômica, vamos dizer assim. E aqui a gente parte para modelos mais tradicionais, nós temos na nossa realidade aqui, e a gente tem um mapa tradicional do estado de São Paulo, que são mapas até obtidos de forma mais fáceis. Claro que nós temos uma tendência a digitalizar, mas eu digo que é muito importante e interessante a gente ter constituição de mapas físicos, não é? Eu já tenho até uma coleção considerável de mapas físicos e é muito interessante a gente poder encostar numa parede, vamos dizer assim, a gente vê um mapa assim, dessa forma mais tradicional. Não é? Temos agora os mapas já produzidos já mais em escala digital, que a gente tem notado em livros,
em alguns aplicativos, não é? Em 2 dimensões, e vamos partir para representações variadas que nós temos no nosso planeta aqui. A gente consegue perceber que esse mapa ele já tem uma representação muito mais do aspecto de vegetação, de consistência, né, de presença de gelos, de desertos e de vegetações aqui, certo? Então eu vou parar por aqui. Espero que essa aula tenha sido de extrema produtividade para o conhecimento de vocês. E na próxima aula vamos abordar outro tema pertinente na história da cartografia, tá bom? Forte abraço a vocês. Até a próxima. Fui!